Se você dorme mal, tentar se controlar emocionalmente não funciona. E quase ninguém fala isso desse jeito. Irritação fora de proporção, choro fácil, sensação de que tudo pesa mais no fim do dia. Isso não significa que você é instável, significa que o seu cérebro está exausto. Quando o sono não cumpre seu papel, o sistema emocional perde filtro. As emoções vêm mais forte, as reações vêm mais rápidas, e aí a pessoa tenta compensar. Força racional, autocontrole, cobrança. Só que isso piora tudo. Ao longo dessa reprogramação, você não vai aprender a se policiar melhor. O que vai acontecer é outra coisa. O seu corpo começa a sair do estado de alerta. O cérebro entra em modo de recuperação. As emoções deixam de chegar no volume máximo. Nós vamos fazer isso de forma simples, sem esforço da sua parte. Primeiro, vamos reduzir a ativação que foi acumulada ao longo do dia. Depois, usamos condução visual muito sutil para sinalizar segurança ao cérebro cansado. E no final entram as afirmações, não como frases motivacionais, mas como um registro fisiológico. Elas ajudam o corpo a lembrar que não precisa funcionar no limite o tempo todo. Ficar até o final é importante, porque regulação emocional não vem da força mental, vem do descanso certo. E quando o sono começa a cumprir esse papel, muita coisa que hoje parece emocional demais simplesmente perde intensidade. Antes de continuar, percebe como seu corpo está agora. Talvez os ombros estejam mais tensos ou a respiração um pouco curta. Não muda nada ainda, só percebe. Agora, deixa eu te lembrar de algo que provavelmente acontece com você. Você dorme mal, acorda já cansada e passa o dia tentando dar conta. Controla o tom da voz, segura a irritação, engole o choro, se cobra para reagir melhor. E no fim do dia, quando tudo escapa um pouco, você pensa que falhou emocionalmente. Aqui está a parte que muda tudo. Existe um erro fatal que quase todo mundo comete quando está dormindo mal. Esse erro é tentar regular emoções num corpo que ainda não se recuperou. Para o cérebro, isso soa como perigo contínuo. E quando o cérebro percebe o perigo, ele não regula, ele reage. Quanto mais você tenta se controlar nesse estado, mais o sistema entra em alerta. E o pior é que isso parece com maturidade, parece força, parece responsabilidade, mas não é. Daqui a pouco você vai entender o que realmente ajuda o corpo a sair desse ciclo. Imagina tentar assistir a um filme com a tecla cheia de ruído. A imagem até aparece, mas tudo fica distorcido. Nada encaixa direito. Agora, imagina tentar regular emoções com o cérebro funcionando assim. É isso que a falta de sono faz. Ela não cria emoções novas, ela tira o filtro. Coisas pequenas parecem grandes, situações simples parecem pesadas.
e qualquer frustração vira excesso. Talvez você esteja tentando resolver reações que não nasceram do que aconteceu, mas do cansaço acumulado. E se o problema não for sensibilidade demais? E se for recuperação de menos? Percebe como quando você dorme mal, até decisões simples parecem difíceis? Daqui a pouco, isso vai começar a se organizar de um jeito diferente do que você imagina. Quando o cérebro não se recupera, o corpo tenta compensar. Você força a atenção, força a paciência, força equilíbrio. E quanto mais você força, mais cansada fica, mais reativa, mais crítica consigo mesma. Isso escala rápido. Pouco sono vira irritação, irritação vira culpa, culpa vira mais esforço para se controlar. Agora, sem mudar de posição, faz algo simples. Solta a mandíbula, deixa a língua repousar no fundo da boca e permite que o ar saia um pouco mais lento do que entrou. Nada além disso. Talvez você perceba uma queda mínima na tensão, quase imperceptível. Isso é importante, porque mostra que não é falta de controle que estava te desregulando, era exaustão. Isso ainda não é sono profundo, mas já é o corpo saindo do alerta. E é só desse lugar que a regulação emocional começa a acontecer. Você não está exagerando, você não está sensível demais. E você não está falhando emocionalmente. Você está cansada. Você passou tempo demais tentando se regular, sem ter o básico garantido, descanso. E quando o corpo não descansa, ele reage antes de pensar. Você tenta ser paciente, mas explode. Tenta ser racional, mas chora. Tenta se controlar, mas perde o eixo, e isso dói. Porque você sabe que não é assim que você gostaria de reagir. O que você quer, no fundo, não é virar uma pessoa fria ou controlada. Você só quer não sentir tudo no máximo o tempo todo. Quer atravessar o dia sem precisar lutar consigo mesma. E isso não começa com força emocional, começa com cuidado fisiológico. Eu tenho certeza que depois dessa reprogramação, você consegue resultados incríveis. E se você tem interesse de potencializar esses resultados, aqui nos comentários tem links que vão te ajudar nesse processo. Daqui a pouco eu vou dizer algumas frases. Você não precisa repetir, não precisa concordar e não precisa se esforçar para sentir nada, apenas ouvir. Quando o cérebro está cansado, ele entende mais pelo tom do que pelo conteúdo. Então, deixa o corpo fazer o que ele já sabe fazer quando não está sendo pressionado. Existe uma ideia muito difundida de que regulação emocional é força mental, mas a verdade é outra. Regulação emocional começa no sono, não na mente, no corpo. Dormir bem não é luxo. É o que permite que você volte a ser você sem precisar se policiar o tempo todo. Se hoje algo em você já desacelerou,
Isso já é o processo funcionando. No próximo vídeo, vamos falar sobre o que acontece quando você acumula noites mal dormidas e por que isso muda completamente o seu humor, sua paciência e sua capacidade de lidar com as pessoas. Por agora, deixe o corpo continuar fazendo o que ele começou aqui. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos,
as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera.
Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro
não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda,
Ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar.
Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro.
Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois
que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho.
O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e
tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo. Você não precisa se controlar agora. Seu corpo pode descansar primeiro. Mesmo sem resolver nada, o seu sistema pode sair do alerta. Quando o corpo descansa, as emoções não precisam gritar. Você não está fraca, você está cansada e isso faz todo sentido. Seu cérebro pode baixar a guarda, ele não precisa funcionar no limite o tempo todo. Agora é seguro diminuir o ritmo, seguro soltar um pouco a tensão, seguro não reagir a tudo. Você não precisa provar equilíbrio. O equilíbrio aparece quando o corpo se recupera. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem controle. Aos poucos, as emoções encontram um volume mais baixo e tudo fica mais manejável. Você não precisa dormir perfeitamente, só o suficiente para o corpo lembrar como se regular sozinho. O descanso faz o trabalho que a mente cansada não consegue fazer. E agora, o corpo pode continuar nesse ritmo mesmo depois que a nossa reprogramação terminar. Continue comigo.